Boa tarde, meu nome é André Zagueto. Formação, sou engenheiro mecânico, trabalho com ventilação e renovação do ar na Cicloflux. Lá eu sou consultor técnico, né? Faço ajuda no dimensionamento, seleção, instalação de sistemas de renovação do ar. O objetivo dessa apresentação de hoje é justamente adequar algumas instalações já existentes, né? Quem está na área do ar-condicionado, quem faz instalação, principalmente manutenção, até projeto vira e mexe, tem uma solução de algumas salas que já tem um sistema de um condicionador de ar, tipo split, piso teto, um cassete, e precisa adequar, precisa colocar um sistema de renovação do ar. Então o objetivo dessa apresentação é mostrar que a adequação, para deixar conforme as normas, é possível, é fácil, não tem muitos segredos, né? A Cicloflux, deixa eu pegar o passador, é uma empresa nacional, ela está localizada em Santa Catarina, Araquari, na qual monta todo o sistema, desde os microventiladores, linha leve, que é esse aqui que eu trouxe para vocês, é um split vent, é uma solução bem compacta, no decorrer da apresentação eu falo sobre a aplicação dele, até os equipamentos industriais, são os ventiladores de grande porte, um limit load, dupla, simples aspiração. 30 anos no mercado, 100% nacional, nós vendemos para a América Latina, temos uma filial nos Estados Unidos, que lá nós distribuímos também para o mercado norte-americano, e tudo nacional. Então, no Brasil tem muita coisa boa, não precisa ficar trazendo de fora, toda a engenharia e desenvolvimento aqui. Que são algumas fotos da empresa, né? Isso daqui é um túnel de vento que nós fizemos para os testes, para os primeiros testes, os protótipos, para ver se o equipamento está indo no caminho certo ou não, para depois nós mandamos para um túnel de vento certificado, que é aí onde vocês têm os nossos gráficos, né, dos ventiladores do nosso catálogo. Quem precisar, na nossa mesa tem catálogos técnicos, catálogos comerciais, e lá a gente pode conversar melhor sobre curvas de ventiladores e essas coisas. Isso é importante, porque o mercado da ventilação é um mercado grande. Eu sempre indico vocês, quando forem colocar algum equipamento, peçam para os fabricantes as curvas de vazão desse ventilador, e não só a vazão nominal. Porque às vezes um ventilador pode ter uma vazão nominal boa, vou dar um exemplo aqui, 1000 metros cúbicos por hora, mas a pressão é baixa, ou aquilo não foi nem certificado, foi feito um teste inicial na saída do ventilador, aí você faz uma instalação com rede de dutos, tem uma perda de carga, coloca filtros e o ventilador não rende. Então sempre peça para os fabricantes, para o seu fornecedor, as curvas e as certificações dos ventiladores para não ter um custo adicional, né? Porque um retrabalho custa 2 vezes mais do que uma instalação inicial. Bom, aqui é um pouco das entidades que nós fazemos parte, né? Da Escher, Sindratar Pernambuco, a Brava, a ANCA, que é quem faz o padrão dos ventiladores, né? Nós temos que seguir esses padrões. As Bravos, Sindratar, também no Rio de Janeiro. Isso daqui é um túnel de vento para ventiladores pequenos, né? Esse aqui é um túnel de vento certificado. Aqui tem um rotor, na qual é feito os testes de vazão e pressão desse equipamento. Esse daqui é de pequeno porte, quando a gente entra em equipamentos maiores, é túnel de vento que vai pegar a largura dessa sala até mais alto do que isso daqui. Bom, quando eu falo de ventilação, eu estou falando diretamente com ar-condicionado. Todo ambiente que nós entramos tem um sistema de ventilação. O Ronaldo deu um exemplo aqui do banheiro. Eu não fui no banheiro daqui ainda, mas parece que o sistema está desligado de ventilação, já está com um cheiro desagradável. Lá precisa de um sistema de renovação do ar. Todo o sistema de ar-condicionado eu preciso de uma renovação do ar, senão vira só conforto térmico. O ar-condicionado eu preciso ter renovação do ar, filtragem, velocidade e também conforto térmico. Isso é o condicionamento do ar, né? Pressurização de escadas é um outro exemplo que eu preciso de ventilação. Quando nós temos um prédio alto, ocorre algum sinistro, o que mata as pessoas não é a temperatura, não é o fogo, mas sim a fumaça, monóxido de carbono, algum outro gás proveniente da queima. Então, numa pressurização de escadas, um exemplo bem simples, né? Os ventiladores geralmente ficam no subsolo ou terra no máximo, captando o ar limpo de fora, esse ar é filtrado, geralmente com um filtro metálico lavável. Então é captado esse ar de fora, passa pelo ventilador, aqui são dois, que é um reserva e um operante, que é exatamente esse da foto, e joga ar na escada de emergência. Quando nós jogamos ar, cria uma pressão positiva, você abriu a porta para deixar o prédio, o ar sai e não deixa a fumaça entrar. Por isso que você consegue sair do prédio com segurança. No sistema de ventilação,
focado para a nossa segurança. Uma coifa de uma cozinha, a mesma coisa, eu preciso de um sistema de renovação do ar, senão aquela fumaça pode gerar algum risco de incêndio, vai contaminar o prédio inteiro. Então, a ventilação está em todos os pontos. Aqui a mesma imagem, só que com isso aqui era uma animação, né? Agora só está pintada. Só para mostrar que capta o ar de fora, a partir do momento que você abre a porta, esse ar tende a sair, porque você tem uma pressão positiva. Aí a fumaça não consegue entrar dentro dessa escada de incêndio. Isso tudo é um projeto, tem que colocar o ventilador certo, o tamanho certo do prédio, e é necessário. Em São Paulo, prédios acima de, se eu não me engano, 7 andares, já é obrigatório ter um sistema de pressurização de escadas. Cada estado tem uma mudança, então varia um pouco. Tanto comercial quanto residencial precisa de um sistema desse. Ventilação em silos também é importantíssimo. Sem uma ventilação no silo, um grão vai estragar em alguns meses. O grão ele respira, você tem um excesso de CO2, um excesso de umidade, de temperatura. Se você não tem um sistema de ventilação, você não tem esse controle. Quanto maior o CO2, mais rápido ele estraga, assim como temperatura e umidade. Então, em um silo tem diversos tipos de ventiladores. Então a ventilação faz parte de todo o nosso dia a dia. E vamos vir para o ar-condicionado agora, né? A imagem ficou mais conhecida da proliferação do vírus em 2020 até 2022. Esse exemplo é dado diversas vezes no jornal, que até fez uma imagem negativa para o nosso setor, né? O ar-condicionado por muito tempo foi considerado um vilão para o Covid. Se a gente pegar todos os exemplos que eu recebi no WhatsApp, na internet, que vocês também devem ter recebido os mesmos exemplos do que eu, foi definido como ar-condicionado apenas isso, que foi no restaurante que foi feito o estudo, né? Apenas uma evaporadora aqui, fazendo a recirculação do ar e resfriando o ambiente. Isso no ar-condicionado. Quando nós tratamos um sistema de condicionamento do ar, né, para qualquer uso público, coletivo, ou seja, tem um CNPJ, eu preciso ter um sistema de ar-condicionado correto. Eu preciso de temperatura, umidade, renovação do ar e filtragem. Apenas isso daqui, uma máquina dessa daqui, eu tenho conforto térmico. Então, eu não estou condicionando esse ar. Eu estou condicionado à temperatura que a máquina está me proporcionando. E ao ar também que essa máquina está proporcionando. Se você não tem uma renovação do ar, você tem aquele ar saturado. Não significa que eu tenho renovação do ar e eu vou contaminar quem está na minha frente. Mas se eu não tenho a renovação do ar, a probabilidade de contaminar quem está na minha frente, quem está lá no fundo, é maior, porque esse ar vai ficar recirculando por bastante tempo. E a renovação do ar é um pouco difícil de falar, né? Se eu perguntar para vocês, a qualidade do ar aqui está boa ou ruim? A gente sempre vai falar como aparentemente, eu acho, não tem como a gente descobrir se eu não meço. Ó, eu trouxe um sensorzinho aqui, ó, de CO2, só para levar como exemplo. Agora, ele está em 1.500 ppm. O limite de CO2, vocês sabem qual que é? 1.000. Pela resolução 09 da Anvisa, o limite que eu tenho que ter de CO2 é 1.000. Lá fora, a média é 400 ppm, 400 e pouquinho. Então, se a minha respiração, ou a nossa respiração aqui, foi suficiente para saturar o nível de CO2 desse volume inteiro de ar, significa que não tem uma renovação do ar. CO2 não vai matar ninguém, mas ele é um parâmetro para você saber se tem ou não renovação do ar. Por isso que a gente vai ver na resolução 09, CO2 até 1.000 ppm. Se eu pegar uma norma, exemplo, a 16401, parte 3, que fala sobre qualidade do ar, lá tem os índices de CO2. Então o CO2 é um parâmetro que vai descobrir se você tem ou não renovação do ar. Aqui, pelo pouco tempo que nós estamos aqui dentro, que começou o evento 1h da tarde, agora é 3, já passou de 1.500, então realmente não tem. Vocês vão reparar, eu posso até deixar aqui esse sensor. Todo mundo vai sair para o cofre, quando voltar, esse número vai tender a cair, porque a porta vai ficar aberta. Não posso garantir o quanto que vai cair, né? Porque a gente só tem uma porta aberta, e uma porta ou uma janela não significa que eu tenho renovação. Mas enquanto a gente ficar aqui dentro com aquela porta fechada, esse número vai ter uma tendência a subir. Então, só trouxe para mostrar um exemplo assim, que falar sobre qualidade do ar é difícil, eu não tenho parâmetro. Ali eu já estou mostrando para vocês que o parâmetro já passou um pouquinho do limite.
Bom, o que eu comentei, o ar-condicionado, ele condiciona o ar a uma determinada temperatura, umidade, velocidade e a renovação do ar. A renovação é o ar externo com a filtragem. Então, temperatura, umidade e velocidade é o ar-condicionado, dependendo do modelo, né? Claro que nem todos os exemplos. Se eu tenho um split, eu não consigo ter o controle de velocidade do ar, e nem de umidade. Mas tem algumas máquinas que eu consigo. E a renovação do ar é só com captação do ar externo mesmo. Se eu tenho um fan coil, a maioria dos fan coils com delay instalado já tem um acesso ao meio externo. Alguns, se não, eu preciso de uma rede de dutos ou de um ventilador captando o ar de fora e jogando nessa casa de máquinas, onde está a máquina de ar-condicionado. Aí sim eu tenho um sistema correto. A norma, se eu pego a 16401, ou se eu pego qualquer, se eu for pegar da ASHRAE também, ou qualquer outra norma de fora, sempre eles vão indicar, o ar externo tem que ser preferencialmente resfriado e desumidificado antes de entrar no ambiente. Aí eu estou trazendo esse problema para a nossa realidade, né? Nós sabemos que o sistema de ar-condicionado do tipo split, mesmo se eu pegar um VRF, VRV, que nós vamos ter algumas evaporadoras do tipo dessa aqui, que é um IOL, cassete, às vezes piso-teto, que vai ficar recirculando esse ar. Então é mais difícil se eu resfriar e desumidificar esse ar. Ainda bem que a norma tem uma brecha que fala assim, se não for possível, captando o ar externo, filtrando e jogando para dentro do ambiente, é aceito também. Então algumas soluções que eu vou mostrar para vocês é para adequação mesmo do nosso setor. Claro, se eu tenho uma obra do início, eu posso já projetar a renovação do ar direto na casa de máquinas ou algum sistema. Essas máquinas aqui do tipo cassete, algumas delas têm um bocalzinho de 3 polegadas que aceita o ar externo, que é cerca de 10% da vazão nominal dessa máquina. Nem sempre essa vazão é suficiente para o número de pessoas. Então, como que é feito um projeto? Às vezes você pode colocar um pouco do ar externo direto na máquina, assim você resfria e desumidifica antes de entrar dentro do ambiente, e uma outra parte eu posso fazer em paralelo com uma grelha ao lado da máquina, ou algum ponto estratégico, fazendo a captação do ar externo, filtrando e jogando para dentro do ambiente. Aí a máquina vai dar o trabalho de captar esse ar que está mais quente, recircular e resfriar ele. Renovação do ar sempre implica na carga térmica. Assim como as pessoas implicam, as máquinas implicam, lâmpadas e tudo. Quando uma pessoa fala assim, não vou colocar a renovação do ar porque vai aumentar minha carga térmica. A mesma coisa que eu fazer assim, não vou considerar as pessoas ou as janelas porque vai implicar na minha carga térmica. Se você tirar um item, claro que você vai mudar esse número. Se você manipular esses pontos, você tem números diferentes. Então, ar-condicionado, o cálculo da carga térmica, sempre você deve considerar a renovação do ar. Se eu tirar um item, vai ficar uma carga térmica errada. Eu sempre faço uma provocação no começo com o nosso setor, principalmente naquela imagem do sistema de ar-condicionado que ficou bem prejudicado, né? A imagem do setor com relação ao Covid. Se eu entro numa loja de carros, o brasileiro gosta de carro, se eu entro numa concessionária, gostei de um carro, eu peço esse carro, eu quero sem o ABS, sem o cinto de segurança e sem o step. Alguma concessionária vende esse carro para mim? Nenhuma. Esse é o pacote fechado, esse é o carro, com os itens de segurança. Agora no nosso setor, eu sou profissional da área, eu sei o que é um sistema de ar-condicionado. Eu vou vender para o meu cliente que não é do setor, fala assim, eu quero, mas eu não quero a renovação do ar. Ou eu não quero essa carga térmica, eu quero uma máquina menor. Porque o nosso setor vende uma máquina menor, um sistema incompleto para um cliente, principalmente quando é de uso público e coletivo. É só um comparativo de dois setores que tem a nossa engenharia integrada, esse é o sistema de ar-condicionado e é isso que nós temos que entregar para o cliente. Aqui é um sistema de ar-condicionado quando eu tenho já o meu ar externo resfriado e desumidificado. Eu tenho uma unidade de tratamento de ar, feita a captação do ar externo, aqui eu resfrio, desumidifico e jogo para dentro do ambiente. Em paralelo eu tenho o retorno desse ar, uma parte tem que sair mesmo do volume desse ar, né? Uma parte tem que sair, a outra volta para a máquina. Todo o ar que entra tem que sair. Eu não consigo inserir aqui dentro desse ambiente 3.000 metros cúbicos por hora se eu não tenho uma saída de ar. Assim como eu não posso colocar um exaustor aqui grande porte, fechar aquela porta, o ventilador vai ficar girando lá e não vai sair nada de ar. Todo o ar que entra tem que sair. Aqui nós estamos vendo a entrada de ar e tem a saída de ar. Isso que eu comentei de todo o ar que entra, o que sai tem que ter pontos separados. Banheiros é muito comum. Eu sempre chego em algum banheiro, tem um sistema ótimo de exaustão,
Só que ainda sinto cheiro, às vezes eu coloco uma folhinha de papel e não está puxando. Se você abre a porta do banheiro, começa a funcionar o sistema, porque tem que ter essa entrada, uma grelha de porta. Então, dependendo da sua vazão do ar, você tem que pensar nesses pontos de captação e de exaustão. Bom, vamos pegar um exemplo aqui que tem um piso-teto. Se eu pego sei lá, no call center, que tem o maior número de pessoas por metro quadrado, ou até aqui nesse auditório com o número de pessoas. Se eu tenho um aumento de nível de CO2, as pessoas vão começar a sentir um desconforto, até um desconforto térmico, mas dá uma dor de cabeça, uma sonolência, falta de disposição. E isso é uma característica do ambiente saturado. Nível de CO2 elevado, até outros gases, né? Que isso some a partir do momento que você sai desse ambiente, ou senta do lado de uma janela, abre essa janela, sente um pouco do ar externo, você já acaba melhorando. Então é característico que onde você está, o nível de CO2, algum outro gás está bem saturado. Aqui não está muito cheio, deixa eu ver aqui para quanto que foi. Ainda está a 1580, aumentando devagarzinho. Mas é um número alto. Números mais elevados aí você vai ver que as pessoas começam a dar uma sonolência, falta de disposição. Após o almoço, em escritório é bem comum ver isso, né? As pessoas chegam no almoço, começam a dá umas 3 horas da tarde, dá uma sonolência. Porque nós já se alimentamos, nosso metabolismo está mais acelerado, é mais CO2 que eu estou liberando, então o ar fica mais saturado ainda. Legal, eu tenho aquele sistema, aqui eu tenho vou passar de novo na frente do projeto. Alguns sistemas do tipo cassete, um split. Como que eu faço essa renovação do ar? Esse tipo de projeto eu devo receber aqui umas 3 vezes por dia. Eu já tenho salas já com sistema existente. Aqui tem um high wall, são 4, sala 1, sala 2, sala 3 e uma recepção. Lá fechou um PMOC, no PMOC a cada 6 meses eu preciso ter uma análise de qualidade do ar e nessa análise vai dar que o número de CO2 está bem elevado. Então como que eu faço a adequação desse ambiente? Não vou desinstalar tudo e para colocar um outro sistema, às vezes não tenho nem pé direito, não tenho nem força para isso. Aqui uma adequação simples. Eu faço a captação desse ar externo, passo por um filtro, após esse filtro tem um ventilador. Posso fazer ao contrário também? Posso colocar ventilador e filtro. Isso depende de como é o seu sistema, da classificação da filtragem. Se for filtro grosso, você pode colocar primeiro o filtro, depois o ventilador, que aí tudo que passa para o seu sistema é um ar limpo. Então o ventilador não vai ensujar. O que vai passar por ele já é um ar. A minha voz ficou mais... Parou, né, o microfone? Acho que acabou a bateria do microfone. Quem está no fundo consegue me escutar ou está muito baixo? Dá? Beleza. É que eu acho que acabou aqui a bateria. Vou forçar um pouquinho a bola aqui. Mas, maravilha. Filtro grosso, eu coloco o filtro primeiro, depois eu passo pelo ventilador. Então o ventilador, a manutenção vai ser muito reduzida, porque não vai ter, não vai juntar sujeira ou algo do tipo. Mesma coisa com os dutos, né? Então, filtro, ventilador, esse ar externo eu posso distribuir para as minhas salas. Quanto que eu vou distribuir? Eu posso usar uma resolução 09 da Anvisa, que fala em 27 metros cúbicos por hora por pessoa. Aí eu conto o número de pessoas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pode ter 2 de pé, faço vezes 27, eu sei qual é a minha vazão. Ou eu uso a NBR 16401, que lá existe uma tabela, que nessa tabela tem número de pessoas e o ambiente. Eu multiplico pelo fator que a própria norma dá e eu sei qual é a minha vazão. O restante é cálculo de perda de carga de dutos. Para facilitar isso, nós criamos uma calculadora no site da Cicflux, bem simples, não precisa nem se cadastrar. Entrando no cicflux.com.br, você vai colocar qual é o ambiente que você quer. Por exemplo, um auditório, o número de pessoas, quanto de duto eu vou usar. Aí você dá a calcular, ele já te dá vazão, pressão e até os equipamentos que vão atender essa necessidade. Então é exatamente isso. Eu calculei, eu preciso de 100 metros cúbicos, mais 100, 100, 200. 100, 200, 300, 400, 500 metros cúbicos. Eu seleciono um ventilador de 500 metros cúbicos por hora, com a pressão dessa rede de dutos aqui que eu defini. Vou dar um exemplo aqui, 10 milímetros. Então eu pego um ventilador de 500 por 10, eu tenho já o meu setzinho montado. Faço a distribuição do ar, depois é só regular dentro do ambiente.
simples, já está funcionando a minha renovação do ar junto com o sistema de ar-condicionado. Eu falei aqui também que a renovação do ar implica na carga térmica. Por sorte, a maioria dos ambientes, né, quando a gente seleciona, já tem um split instalado, sempre está superdimensionado. Sempre não, quase sempre. Tem vezes que você precisa até trocar a máquina de ar-condicionado, mas faz o cálculo direitinho para saber se dá ou não. Mas a solução para a renovação do ar é simples, é captar o ar de fora, filtra esse ar conforme o ambiente. Cada ambiente tem a sua filtragem. Então, se você entrar na norma, você vai ver que auditório, eu vou ter que usar um G4 mais um M5. Uma biblioteca, G4 mais um F8. Na norma tem tudo escrito certinho. A solução aqui está simples. Vamos ver um outro exemplo. Voltando aqui rapidamente só para concluir. Note que aqui o projeto não está concluído ainda, não tem nome de nada. Mas já começaram a colocar algumas grelhas de porta. Porque eu estou colocando o ar externo, é um volume mais do ar, esse ar tem que sair do ambiente. Então, grelhas de porta, se aqui eu tenho acesso ao meio externo, é uma boa. Senão, eu preciso de um sistema de exaustão, um damper, alguma coisa que jogue esse ar, que elimine essa pressão positiva em excesso, né? Se eu tenho um acesso para o meio externo, o ar naturalmente vai sair. Nesse caso aqui, é a mesma coisa aqui no outro exemplo. Tem uma sala, só que ela está no meio de um escritório, com máquina de ar-condicionado. Tá vendo que ela não tem acesso ao meio externo? Então, o que foi feito aqui? Está captando o ar externo, filtra esse ar, passa por um ventilador e aqui eu distribuo. Aqui o projetista fez o cálculo e definiu que eu preciso de 200 metros cúbicos, 50 em cada grelha para distribuir. Não necessariamente ele precisa colocar duas grelhas, ele poderia ter colocado uma de 100 que queria funcionar também. Isso é pelo cálculo da grelha. Então, 100 metros cúbicos por hora, jogando mais 50 metros cúbicos por hora nesse outro ambiente. Ronaldo, acabou a bateria do microfonezinho, só para avisar. Legal, então ele colocou um ar externo. Essas salas não têm acesso ao meio externo, então o que ele fez? Colocou um outro ventilador fazendo exaustão. Colocou uma grelha aqui de exaustão, uma segunda grelha aqui para essa outra sala e já faz a exaustão desse ar em excesso. Então eu tenho a captação do ar, o ar de renovação e o sistema de exaustão. Eles devem estar separados para não ter um perigo de contaminação. Se vocês entrarem na norma, na 16401, fala até das distâncias que você precisa ter. Por exemplo, se eu tenho estacionamento, eu tenho que ter uma distância tal. Se eu tenho um local de descarte de lixo, eu tenho que ter uma distância. Então, vocês precisam conhecer também a parede que vocês vão fazer a captação desse ar externo. Mas notem que não é nada complicado para adequar um sistema já existente. Ou se o projeto mesmo não tem muito o que fazer, vai ter que ser um sistema do tipo split, aí você faz um sistema já desde o início com renovação do ar. Um outro exemplo, se eu tenho esse exemplo aqui é de uma sala de aula. Tinha já o sistema de ar-condicionado, fecharam o PMOC, e nesse PMOC deu, na análise de qualidade do ar, deu um nível de CO2 elevado. O nível de CO2 ficou elevado. Então, qual foi a solução? Um sistema de renovação do ar. Quando você tem diversos equipamentos, você pode até brincar um pouquinho. Quanto maior o ventilador, proporcionalmente você vai ter um maior nível de ruído desse equipamento. Então, a solução aqui, nesse caso, foi trabalhar com dois ventiladores em paralelo. Ventiladores menores, nível de ruído menor. E dois ventiladores, nível de ruído você não se soma. Então, você mantém o nível de ruído maior. Então, o projetista decidiu trabalhar com dois ventiladores em paralelo, fazendo a captação do ar externo, passo pelo filtro e jogo dentro dessa sala. No canto oposto dessa sala de aula, eu tenho um sistema de exaustão. Esse sistema aqui ficou ligeiramente positivo, que ficou a cargo do projetista. E notem que dois ventiladores para um aqui. Eu vi muito, nesses últimos anos, as pessoas aumentando a classificação de filtragem de equipamentos. Eu vendo uma caixa de filtragem com G4 M5. Aí o cliente, por conta própria, comprou um filtro F8, ou teve alguns casos, colocou até filtro absoluto. Se você aumenta a classificação dessa filtragem, você aumenta a perda de carga. Aumentando a perda de carga, o ventilador vai jogar menos ar externo.
Então você acha que está ajudando, aumentando a classificação dessa filtragem, mas você está só atrapalhando o sistema. Tem casos do ventilador chegar até queimar, de tanto que ele força, e o que refrigera um ventilador de pequeno porte é o próprio fluxo do ar, porque o ventilador fica no fluxo desse ar. Então tomem cuidado em trocas de filtros. Consultem o manual do equipamento e veja se vai interferir negativamente ou positivo. Já te adianto que se você aumentar a filtragem vai cair a vazão. Isso sempre vai acontecer. Então, tá vendo? A solução nesse projeto aqui, onde já tinha os sistemas do tipo piso-teto, foi fazer um sistema em paralelo de renovação do ar. Depois de instalado, isso daqui já faz um tempinho que foi concluído. Foi feita a análise de qualidade do ar, a média ficou em 800 ppm quando a sala lotada, que na qual antes estava em 1800. Quando em 1800, depois eu dou uma olhadinha quanto que estava. É uma solução simples, funcional, que aí já adequa às normas de qualidade do ar. O que são os ventiladores? Eu tenho um em cima da mesa, depois vocês dão uma olhadinha, ver como que é o filtro. Tem um ventilador e a caixa de filtragem. Para facilitar essa perda de carga que eu comentei com vocês agora, nós já fazemos os testes em fábrica do setzinho montado. Ventilador mais caixa de filtragem, nós já indicamos qual que é a vazão final, ou seja, qual que é a vazão disponível. O restante aqui que vocês vão selecionar é a rede de dutos. Lembra que eu comentei? É que esse daqui é uma linha pequena, tem que ser uma linha maior. Daquele exemplo de 500 com 10, nesse caso aqui, ó, se eu pego 500 metros cúbicos por hora, que vai dar mais ou menos aqui, e 10 vai dar mais ou menos aqui, né? Por mais que eu estou perto, eu preciso de óculos e aqui já fica mais difícil para me enxergar. Mas ó, eu traço 10 milímetros com 500, eu já sei que está dentro dessa curva vermelha. Essa curva vermelha é o Max 200 com Fill Box. É dessa forma que eu seleciono. Eu só acrescento a perda de carga da minha rede de dutos e aplico no ventilador com filtros. Mais alguns exemplos de sistemas de renovação. Claro que aqui é renderizado, fazendo a captação desse ar externo, filtrando um ventilador, jogando para dentro do ambiente. É uma sala de reuniões com sistema de ar-condicionado, eu já tenho a minha renovação do ar. Eu sempre faço a renovação do ar com o número máximo de pessoas que eu tenho dentro desse ambiente. Ou seja, essa lotação desse auditório é de 156 pessoas, mais ou menos, pelo que eu vi na placa, eu vou fazer a minha renovação do ar para 156 pessoas, independente se hoje tem menos ou mais. Mais vai ser difícil, né? Mas independente se tiver menos pessoas. Aqui é um outro exemplo de renovação do ar. Simples. Aqui foi feita a instalação externa. Uma caixa de filtragens com um ventilador jogando ar para dentro do ambiente. Adequou. Um furo na parede, o restante é tudo fora do ambiente, eu já adequo o sistema de ar-condicionado. Se fizer um PMOC, uma análise de qualidade do ar aqui, com certeza o nível de CO2 não vai ser problema. Aqui um outro sistema instalado. Aqui é a instalação antes do forro ainda. As máquinas instaladas aqui eram do tipo cassete. Aqui dá para ver um pedacinho dela. O projetista decidiu fazer um sistema inteiro em paralelo. Então tinha as máquinas do tipo cassete alinhadas e a renovação do ar é feita aqui, ó, captando o ar de fora. Eu tenho filtros, ventilador e a rede de dutos com a renovação do ar espalhadas para distribuir no ambiente. Nessa foto não pegou, mas no canto oposto dessa renovação do ar, eu tinha um ventilador fazendo a exaustão. Não é toda a foto que é interessante sair tirando, toda a obra que você sai tirando foto. Mas aqui deu para pegar um exemplo de renovação do ar, e no canto oposto eu tenho meu sistema de exaustão, tirando esse ar em excesso que eu estou jogando para dentro do ambiente. A ideia do split vent que eu trouxe aqui para vocês é para aquelas aplicações que você tem poucas pessoas, 2, no máximo 4, um escritório pequeno, uma guarita, que você não tem espaço para pegar um ar externo, não tem entrefoos o suficiente para colocar um conjunto daquele que eu mostrei para vocês, né? Desse daqui ou desse daqui. Então, fazendo um furo na parede, junto com a instalação do ar-condicionado, eu já tenho um ventilador que filtra esse ar, ele capta o ar externo, né? Filtra e joga para dentro do ambiente. Que é exatamente isso daqui, ó. Aqui é como se fosse a parede, eu capto o ar externo, filtro ele, aqui tem o G4, por trás desse G4 tem um N5, e aqui o ar vai para dentro do ambiente. É uma instalação simples, rápida, principalmente para aquelas obras ou aqueles ambientes bem compactos, que vai trabalhar 1, 2
até 4 pessoas. Aqui um exemplo de instalação, parte de trás captando o ar de fora, parte de dentro. Só tome cuidado também, que a gente é de obra, eu vejo cada coisa. Ontem eu fui para Brasília ver algumas instalações, saí daqui, 200 km até Brasília e ainda voltamos ontem. Aí você vê algumas instalações que cada dia você se surpreende, né? Já peguei instalações de split vent que tinha uma condensadora do tipo barrilzinho jogando o ar quente para cima, bem embaixo da grelha de captação do ar externo. Então, se o ar externo já implica na carga térmica, já tem que fazer parte da conta, imagine jogando ar quente ainda para dentro do ambiente. Então, só tome também cuidado no posicionamento das grelhas, da captação desse ar. Lembra que eu comentei que eu faço sempre o cálculo em cima do número de pessoas do ambiente. O número de pessoas é o cálculo total. Nós fizemos esse sensor de CO2, que é esse que eu estou usando como exemplo para vocês. Porque assim, eu fiz o cálculo de renovação do ar desse ambiente, são 156 pessoas. Sempre eu vou ter isso? Não, eu tenho menos. Se eu tenho um dia que eu tenho poucas pessoas, o CO2 vai indicar. Então hoje a gente está com 50% de lotação. Se eu tivesse o sistema completo de renovação do ar, aqui ia ficar baixinho o CO2, vai ficar em torno de, vamos pegar o exemplo que está aqui, ó, de 650 até 950. Ou seja, eu posso diminuir a vazão de ar do meu ar externo. Tenho menos pessoas, menos ar externo. Então o sensor de CO2, ele fica fazendo a leitura do nível de CO2 e ele modula junto com o ventilador. Hoje que eu tenho poucas pessoas, eu posso trabalhar com um ventilador a 50% de vazão. 50% de vazão eu economizo na energia, porque menos ar externo, menos essa máquina vai trabalhar para resfriar esse ar quente de fora, e menos o ventilador vai consumir. Então eu posso modular esse ventilador de 30% de vazão até 100%. Ele tem 3 níveis. Poucas pessoas, ele vai ficar 30% de vazão, de 0 a 400 ppm. Sempre bom você ter uma renovação, porque como eu falei do início, o CO2 ele é um parâmetro para você saber se o ar aqui interno é bom ou não. Pode ter outros gases contaminantes, outros gases perigosos. Então se você sempre tem uma renovação do ar, é interessante. Aumentou o número de pessoas, aumenta o nível de CO2, ela acelera o ventilador. Aumentou mais ainda o número de pessoas, ele acelera o ventilador a 100%, que vai a minha vazão de cálculo com a sala lotada. Então sempre vai atender a necessidade de renovação do ar. Os filtros são um item extremamente importante. Não tem renovação do ar sem filtragem. Quem faz manutenção sabe que esses filtros saturam muito rápido. Um filtro G4, a cada 3 meses tem que fazer a troca. Se essa troca é bem feita, todo o meu sistema vai manter limpo. Eu sou um pouco contra até a limpeza de dutos, né? A limpeza de dutos tem que ser feita se você fizer uma análise, ver se o duto está sujo ou não. Tem alguns locais que anualmente tem que limpar esse duto. Se é um duto de ar externo, sistema, rede de ar externo, primeiro ele passa por um filtro. Por isso que a gente sempre indica da máquina ficar o mais próximo possível do ponto de captação. E o restante ar limpo. Olha esses pontos aqui, isso daqui é uma indústria de grãos. A gente sabe que tem um material particulado pesado lá. Os filtros são trocados a cada 15 dias nessa fábrica. Olha como é que fica um sistema de renovação, como que ele fica sujo. Aqui com certeza não tinha manutenção porque está aberto a caixa de filtragem. Imagine como está essa rede de dutos. Provavelmente vai ter que trocar. Duto flexível é difícil de você fazer a limpeza interna. Geralmente nós trocamos. Aqui é uma rede de PVC, é de 4 polegadas. Se você conseguir limpar, ótimo, senão vai ter que trocar. Aqui como é que fica uma rede de dutos, se você não faz a troca correta dos filtros. Onde eu quero chegar com isso daqui? O sistema de ar-condicionado, o condicionamento do ar com renovação, é ótimo, vai funcionar, mas tudo precisa de manutenção. Se você não faz manutenção, você não troca esse filtro vai romper com o tempo, porque vai aumentar tanto a perda de carga, que se o ventilador for forte, ele vai rasgar esse filtro. Se o ventilador não for forte, o ventilador vai queimar, porque não vai ter ar suficiente para passar por ele. Filtro rasgado, vai começar a entrar material particulado. Sua rede de dutos vai estragar, o nível de particulado dentro do ambiente vai aumentar demais. O ventilador da máquina de ar-condicionado ou
ou do seu sistema vai ficar sujo, serpentina vai sujar. Então o sistema de ar-condicionado, tudo que eu estou falando aqui é lindo, mas precisa de um projeto e precisa de uma manutenção, senão nada funciona. Outra coisa também que é bem... Ontem foi um exemplo, né? A gente foi ver um ventilador que, por sorte, estava tudo funcionando, não precisava trocar, mas não tinha nenhum ponto de manutenção. Se um ventilador desse porte aqui é um ventilador, aqui deve ser um 315, tem 315 de boca, o tamanho dele vai ter uns 50 centímetros, está entre o forro. Como que você vai tirar esse ventilador para fazer uma limpeza ou para uma troca? Então, pontos de acesso à manutenção é extremamente importante. Se isso aqui fosse um ventilador de ar externo e você não tem um alçapão de acesso igual esse daqui, como que você vai trocar esse filtro? Se eu chego num ambiente que tem renovação do ar e não vejo um alçapão para acesso, eu já sei que ali não está funcionando. Pode fazer análise de qualidade do ar, qualquer coisa que não funciona. A ideia inicial foi boa, mas se não tem manutenção, não tem acesso, não vai funcionar. Aqui é um sistema de pressurização de escadas. Nota que o ventilador está bem próximo da parede, então já prejudica no funcionamento dele. Esse daqui é dupla aspiração. Então se eu tenho uma boca desse lado, do outro lado dele eu tenho uma boca do mesmo diâmetro captando o ar. Nota que ele está bem próximo da parede, isso já prejudica no desempenho desse ventilador. E outra coisa também, o motor está muito próximo da parede. Como que vai ser feita uma troca de polia nesse caso aqui? De correia, aqui isso acontece, tem atrito ali, vai gerar desgaste dessa correia. Isso daqui é uma pressurização de escada. Já pensou um dia de sinistro, onde você vai ter que dar carga nesse ventilador, estoura, como que as pessoas vão sair desse prédio? Aconteceu, final do ano passado, um incêndio em São Paulo num prédio, na qual o sistema de pressurização de escadas entrou em funcionamento, só que tinha problemas de manutenção, ele não foi a 100%. Eu não me lembro se era o driver do inversor ou alguma coisa que deu problema, ele não chegou na frequência certa. Não tinha manutenção, então tinha um sistema ótimo, mas sem a manutenção não funciona. Aconteceu também recentemente uma cozinha em São Paulo que pegou fogo, o sistema de exaustão da coifa tinha parado de funcionar. Quebrou e fica um tempo, aquela gordura fica acumulando na coifa, e gordura em coifa, incendiou e só vai apagar quando acabar toda a gordura. Também por falta de manutenção. Então a manutenção é extremamente importante para a vida útil dos equipamentos e para o sistema funcionar. Eu fui um pouquinho, não sei se eu fui rápido ou não, mas eu quero deixar esse tempo para algumas dúvidas, porque é um sistema, esses tópicos de renovação do ar, eu sei que no dia a dia de vocês sempre aparece alguma aplicação, uma necessidade, então aproveitar esse tempo final para essas dúvidas. Quem quiser pode conversar aqui. Se não, finalizado já tem um coffee. Vamos ver quanto está o CO2 aqui, ó. Só para vocês decorar, eu vou deixar isso daqui, ó. Está em 1400, caiu um pouquinho. Mas eu vou deixar o sensorzinho de CO2 aí. Quando voltarem, não esqueci de dar uma olhadinha ali para ver quanto é que ficou. Vocês vão ver que vai cair um pouquinho porque diminui o número de pessoas. Nessas aplicações mais simples aí, vocês determinaram um padrão de quantos PTUs a gente precisa calcular mais a cada metro cúbico de renovação inserida? Tem um cálculo que nós fizemos, eu posso disponibilizar para vocês, se eu não me engano está no nosso site já, mas nem sempre ele é válido, porque depende do número de pessoas. Às vezes você tem uma carga térmica grande por conta das janelas. Eu falo só para aplicação simples, do split vent, A do split vent nós determinamos pelo número de pessoas. Então, como a resolução 09 da Anvisa, ela indica a vazão por número de pessoas, então, para facilitar, número de pessoas vezes 27, você consegue determinar o split vent. Por isso que eu falo de 2 pessoas e a resolução 09, ele dá 54 metros cúbicos por hora. A gente chega até 93, se não me engano. Se você tem um ambiente com uma alta rotatividade de pessoas, a Anvisa fala que você pode ter até 17 metros cúbicos por hora. O que é esses ambientes de alta rotatividade? Uma loja, por exemplo, eu tenho um atendente que fica lá direto e eu tenho os clientes que entram e saem. Então eu considero esses clientes como baixa permanência, eu posso considerar como 17. Então, e a classificação de filtro, se eu não me engano, para a loja é G4. Depois que com G4 ele sobe a vazão para 93, eu posso trabalhar até 4 pessoas. Aí os sistemas maiores, aí eu preciso fazer o cálculo do ambiente e o número de pessoas mesmo.
no nosso site fica bem fácil de você determinar qual é o equipamento. Põe o ambiente, vazão, o ambiente, número de pessoas e a rede de dutos, que é extremamente importante. Aí você já tem a vazão e a pressão correta. Isso daí é importante também para sistemas de exaustão, né? Banheiros, microexaustão de banheiros, muita gente vende por área. Isso daí é não existe você comprar um exaustor só por área do banheiro. Tem alguns exaustores que falam, esse aqui é para 34 metros quadrados, mas se você tem uma rede de dutos de 10 metros, já não funciona. Então, até a exaustão de banheiro, você tem que ter o volume desse banheiro, mais a distância desse duto. Aí sim você consegue selecionar, não é só por área ou o volume dele, tem que ter a distância do percurso de dutos. Bom, mais alguma pergunta? Se não, queria agradecer vocês. Aqui está o site que eu comentei, nós temos Instagram, que sempre tem alguma novidade. Nosso YouTube, vamos começar a colocar, já tem alguns vídeos, vai ter mais vídeos agora de aplicações de sistemas de renovação do ar, ventilação, exaustão, tudo que é movimentação do ar. Então, sigam nossos perfis nas redes. Embaixo é o meu celular, esse celular é o WhatsApp também, quem quiser mandar mensagem eu respondo todas elas. Se quiser me ligar também, estou à disposição de todos. Muito obrigado. Valeu.